Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal de Jogar Ensaiada, eu sou o Jorge e no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância dos protestos realizados por atletas da NBA em relação à luta contra o racismo. Você vai conferir a análise de convidados muito especiais, mas antes de você se ligar nisso tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like, manda pro amigo e fortalece o nosso trabalho. Agora roda a vinheta e vamos sobre um vídeo muito importante envolvendo os protestos dos atletas da NBA em relação à luta contra o racismo. É isso, galera. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa onda de protestos relacionados aos atletas da NBA na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Muitas pessoas importantes do basquete americano se engajaram nesse movimento depois que começou assim, já vem de anos, né? Já é uma luta ali contra o racismo nos Estados Unidos que vem de anos e anos, são décadas nesse movimento, mas esse ano tem sido histórico para esse movimento. Por quê? Porque um estopim aconteceu em maio, a morte do americano George Floyd, que foi asfixiado por uma equipe policial, e depois desse acontecimento terrível, americanos se engajaram, a comunidade negra foi às ruas e os atletas da NBA aproveitaram esse momento para também dar voz e multiplicar essa luta contra o racismo. Como eles são atletas conhecidos, eles têm milhares de seguidores, a voz deles é muito ouvida e eles aproveitaram para replicar essa situação. E eu acho que isso é muito importante para principalmente dar mais visibilidade ao movimento, né, contra o racismo. Mas isso não tem agradado a todos, a gente vai falar nisso por aqui. A gente vai ter a presença de dois convidados para analisar esse movimento, esse engajamento dos atletas americanos. O Vinícius Duarte, que é um jornalista e também é membro do coletivo Nota Preta, e o Gustavo de Souza, que é estudante de jornalismo e é atleta universitário de basquete. Os dois vão falar pra gente o que eles acham, mas antes disso vamos nos manter a par dessa situação. Em maio, um negro foi morto pela equipe policial, George Floyd, e isso teve uma repercussão mundial. O homem foi asfixiado após uma ação policial que não teve ali muita explicação por parte da polícia, né, já que aparentemente o George Floyd não estava armado. O que aconteceu foi que ele apresentou uma nota falsa e, como suspeito de um crime, ele foi abordado, e nessa abordagem policial o George Floyd acabou sendo morto, o que gerou muita repercussão por conta do racismo, da forma como os policiais agiram no momento do crime, que isso é um crime, né? Foi um assassinato, e essa situação toda levou muitas pessoas famosas às ruas, junto com a comunidade, com a população que se engajou nessa situação. Muitos atletas se envolveram nisso também e deram voz a esse movimento. E também na NBA, no basquete, isso também se tornou muito famoso. Por quê? Porque os atletas, o esporte estava parado por conta da pandemia do coronavírus, a NBA estava paralisada e eles estavam pensando nesse retorno. E os atletas aproveitaram essa negociação do retorno para também fazer um pedido à organização da NBA para que eles pudessem protestar nesse retorno à NBA, com camisas do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, que foi um movimento que cresceu bastante nesse período, e eles pediram para... Olha só que absurdo, eles têm que pedir autorização para poder protestar, para não serem punidos, e a NBA entrou nessa onda também, acabou liberando, mas não é de hoje que a NBA apoia esse tipo de movimento. Inclusive o Gustavo cita isso na fala dele, que vocês vão ouvir já já. Mas para começar, vamos ouvir a análise do Vinícius em relação a essa situação, dos atletas se engajando e participando dessa situação, desse movimento tão importante. Vinícius, conta pra gente o que você acha dessa situação. A ação da Associação de Jogadores da NBA, né, uma das ligas mais importantes de esporte do mundo e de maior alcance também, é extremamente importante até para mostrar pra gente o poder transformador do esporte, né? O poder e o peso que o esporte tem na sociedade. Então, essa atitude deles, né, depois de casos extremamente complicados, uma barbárie que acontece nos Estados Unidos, né? A cada semana a gente tem novas notícias, né? Mostram como grandes atletas, como grandes influenciadores têm a oportunidade, têm a plataforma para provocar mudança, para pedir mudança, né? Tem mais peso até, né, devido ao seu alcance mundial, na hora de cobrar dos governantes, das organizações, posicionamentos, né? Aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo a gente vê casos extremamente complicados também, e aí essa atitude inspira, né, até outros atletas, né, a tomarem
essas posições e a cobrarem mudanças também. Imagina um jogador de futebol de grande expressão aqui do país, né, falando e fazendo coisas como eles fizeram, né, seria de um impacto muito grande. Então eu espero que seja de grande inspiração e que continue, né, não seja só durante esse período agora desse ano, mas que continue nos próximos anos e gere ainda mais mudanças. É isso, galera. O Vinícius, que é um membro do coletivo Nota Preta, também é jornalista, inclusive formou comigo, um grande amigo da minha época de faculdade, deu aí a sua opinião e eu assino embaixo que o Vinícius falou. É realmente isso, essa importância muito grande dos atletas se engajarem para replicar a voz do povo. Mas agora, falando sobre uma situação também que voltou nesses momentos atuais, é que quando a NBA voltou e todos esses protestos, além não só jogadores, treinadores também, o presidente Donald Trump não gostou dos protestos americanos. Inclusive, ele, numa entrevista, disse que a NBA não é mais atrativa ao público, né? Onde se viu falar que a NBA não é atrativa ao público, que o público está um pouco desanimado e cansado em relação à NBA. Eu discordo do Trump, eu acho que a NBA ainda é uma das maiores ligas mais fortes do mundo e que o movimento na luta contra o racismo não passa de um movimento político, já que é ano de eleição nos Estados Unidos. O Trump teve a audácia de falar isso e ele foi rebatido pelo LeBron James, que é nada mais nada menos um dos maiores atletas de basquete da história. O LeBron deu a opinião dele e disse que as pessoas têm que pegar esse tipo de declaração e levar para as urnas, né? Levar na hora de votar, na hora de decidir ali quem deve ser os líderes políticos, pensar muito bem nessa situação na hora de decidir o seu voto e fazer bom uso do voto. O LeBron, que é um líder não só do basquete, um líder dentro de quadra, um líder comunitário, já que ele tem uma voz muito importante, ouvida por muitas pessoas. O LeBron tem aproveitado dessa situação e tem agido de uma forma bem legal e deu voz à luta contra o racismo. E o Gustavo também falou dessa situação, galera. O Gustavo de Souza, atleta de basquete universitário, amante de basquete, dançarino, estudante de jornalismo, deu a sua opinião em relação a toda essa luta envolvendo os jogadores de basquete e a NBA e toda essa voz na luta contra o racismo. Fala, Jorginho, fala, galera que está assistindo. Então, essa questão do boicote serviu para mostrar para a população que cada vez mais os esportistas da NBA estão tendo voz e estão podendo falar sobre questões que antigamente eles eram orientados a não falar, por exemplo, na época do Michael Jordan. E esse foi uma das paradas que... dos pedidos que eles fizeram para poder participar da bolha, que seria ter essa voz sobre as questões raciais, sobre as questões da violência policial. E isso mostra para a população que eles têm um aliado forte. Afinal, esses jogadores, eles movimentam o país, eles param o país, e eles já vinham sofrendo esse boicote quando eles tentavam soltar a sua voz, quando eles tentavam apontar alguma injustiça que estava acontecendo no país. E, cara, isso é muito importante porque através desse boicote a gente viu que outros esportistas em outras áreas também aderiram. A gente teve jogadores de tênis que não quiseram entrar em quadro para poder apoiar. E assim, só serve de exemplo, cara. E eu acho que o Brasil também devia... os jogadores aqui deviam também pensar em apoiar essas causas. Afinal, a gente tem uma taxa de mortalidade muito alta entre os negros. E, cara, o Brasil é movido pelo futebol, cara. O futebol que criança já cresce jogando, vendo, ouvindo na televisão, mas não tem esse exemplo na questão da luta contra a desigualdade, contra o racismo estrutural. Então, eu acho que o que eles fizeram só serve de exemplo para todo o resto do mundo. É isso, galera. O Gustavo deu papo. Lembrou também a situação do Michael Jordan. Na época, os jogadores eles sofriam punições em relação a algumas declarações que eram consideradas polêmicas, assim como o racismo. E hoje você vê a importância desse tipo de situação, os jogadores tendo voz na hora de falar, poder pintar a quadra com um símbolo de um movimento como Black Lives Matter. Eu acho que isso é muito importante. E recentemente teve mais um caso de ação policial que se tornou muito polêmica, galera. Um americano chamado Jacob Blake, ele levou 7 tiros após uma abordagem policial. Sim, foram 7 tiros após uma abordagem policial. E ele ficou em estado grave. Toda essa situação também foi
foi considerada inadmissível pelos atletas. Inclusive, os playoffs foram paralisados após essa ação policial, para você ver com a importância dessa ação. Os playoffs, que são um dos momentos mais assistidos da NBA, que as audiências vão lá no topo, são os jogos mata-mata ali, com grandes clássicos, eles foram paralisados. O Milwaukee Bucks se negou a entrar em quadra contra o Orlando por conta do movimento Black Lives Matter, e eles se negaram a entrar em quadra como mais uma ação histórica ali dos atletas. E isso também foi um efeito dominó, né? Porque vários jogos foram paralisados e os playoffs só foram voltar depois de uma negociação, inclusive essa negociação que envolveu com votos de duas equipes para a NBA ser cancelada, que foi as duas equipes de Los Angeles, o Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers, que tem dois dos jogadores mais importantes da liga, que é o LeBron James e o Kawhi Leonard. Eles votaram ali para a liga ser cancelada, mas acabou que depois de uma negociação, de uma reunião, a NBA foi mantida, segue a temporada, mas já segue sendo uma temporada histórica por conta desses protestos. E vocês conferiram aí toda essa situação com análises de pessoas engajadas na luta contra o racismo, de pessoas com total propriedade para falar sobre o assunto, e eu trouxe esse tema aqui para você se sentir à parte. A gente fica por aqui por mais um vídeo, toda essa situação deplorável lá nos Estados Unidos, né, na situação do racismo, e que essa luta cresça cada dia mais para que a gente um dia viva num mundo sem racismo, sem esse negócio de diferença racial, que a gente viva num mundo onde essas injustiças não sejam cometidas, um mundo onde vai ser bem mais legal de viver. Mas é legal ver atletas com uma voz assim maior, né, com uma fama, com tudo conquistado dentro de quadra, podendo replicar essa luta de tantas pessoas, ser umas pessoas que buscam essa situação ser replicada por atletas tão importantes, representando esse povo. É muito legal, é um movimento histórico feito pela NBA, e vocês conferiram essa análise aqui. Até a próxima, galera, até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência.